Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim trazer mais Cavaleiros do Zodíaco pra vocês. Dessa vez eu vim falar de Prólogo do Céu. Vem comigo? Ele é o quinto filme da série de Cavaleiros do Zodíaco. Ele foi exibido no dia 14 de fevereiro de 2004, lá nos cinemas. No Brasil, ele foi lançado oficialmente no dia 2 de novembro de 2006. E só chegou por aqui em DVD em 2007. Mas de longa-metragem, ele é o segundo. O primeiro é o filme de Abel e os demais são curta-metragem. De cara, a gente já nota que a animação está belíssima, seguindo ali mais ou menos um padrão da saga de Hades, que já era uma animação bastante melhorada de Cavaleiros do Zodíaco. E, tipo, o filme é belíssimo. Eu ainda acho que a qualidade dele é ainda mais bonita do que a de Hades. Foi produzido pela Toei, né, com a supervisão do Masami Kurumada. Ele originalmente seria o primeiro de uma trilogia, mas infelizmente isso não aconteceu. E aí acabou que o Kurumada ele cancelou o projeto, infelizmente depois do primeiro filme. Mas aí ele acabou optando por criar uma nova saga nos mangás chamada Next Dimension. O filme se passa ali logo após a saga de Hades. Então, para você entender um pouco do início do filme, é legal e interessante que você tenha acompanhado a saga de Hades. Enquanto no Japão o filme não foi muito bem aceito, aqui foi totalmente diferente. O filme foi um sucesso na América Latina, afinal nós amamos Cavaleiros do Zodíaco. O Brasil foi um dos primeiros países a dublar o filme. Bom, originalmente ele seria canônico, mas devido a essa polêmica toda do filme não ter sido o que foi esperado pelo criador, acabou que ele meio que deixou de ser canônico. Mas para nós fãs ele tem um lugarzinho no coração, não é mesmo? Infelizmente foi parecido com o que aconteceu com Lost Canvas. Eu particularmente gosto muito da série. A gente considerava tudo de bom e mais um pouco, mas devido a não fazer sucesso no Japão, impactou diretamente a saga como um todo, né? Independente de se a América Latina gostou, Estados Unidos gostou, enfim, não interessa. Para eles, vamos deixar como só uma obra paralela. E aí que entra também a proposta do Next Dimension, né? Continuação do filme com uma outra versão, alterações e tudo mais. Eu ainda não li, mas tenho muita vontade de ler. Como eu falei pra vocês, pra entender o início do filme, você tem que ler algumas páginas do mangá, que foi lançado aí numa revista e tal. Nesse mangá, foi feito pelo próprio Kurumada, a Athena tá lá, saiu dos Elísios, né? Está com o Seiya na cadeira de rodas, ele tá ali meio em estado vegetativo, não sei muito bem explicar como é que ele tá, mas ele tá daquele jeito que a gente vê no começo do filme. E que, quando ela tá lá com ele rezando, o rosário acaba quebrando, o que significa que é um mau presságio. Então ela se propõe a proteger o Seiya, ao invés de ser ao contrário, como a gente já tá assim acostumado. E assim, é mais ou menos assim que após essa cena e essas cenas que tem no mangá, tem outras cenas também. Mas são tipo assim umas 8 paginazinhas que explicam essa introduçãozinha e aí a gente pula pro filme. Que como eu falei, o filme se passa ali após os eventos da saga de Hades e que os deuses ficam putos da vida ali com Athena e seus cavaleiros. E no filme a gente também tem a Artemis, que é a deusa da lua, que a intenção dela é castigar os cavaleiros de bronze, né? Porque se voltaram contra os deuses. E ela acaba negociando ali com a Athena proteção, né? A Athena jura a própria vida como promessa de que os cavaleiros não lutariam mais pra, tipo assim, na intenção de proteger a Terra e proteger eles, né? Tipo, não que a Artemis fosse destruir a Terra, mas vai que, né? Ela oferece a própria vida em troca dela deixar eles em paz. E aí a Artemis passa meio que a governar a Terra. Só que aí a gente já conhece, né? Os Cavaleiros de Bronze vão se rebelar. E ao ver o caos lá dominando o santuário, eles acabam vestindo suas armaduras mais uma vez. Mas assim, os guerreiros não estavam com a força e a fé de sempre. Porque a Athena já não estava mais ali, entre aspas, com eles, né? Ela tinha se sacrificado. Então, e tipo, ela não queria que eles lutassem, eles estavam lutando ali contra a vontade dela, então eles estavam bem mais fracos do que a gente tá habituado. Eles já não eram mais os mesmos. E aí alguns fatos que acontecem no filme são que os Cavaleiros de Ouro, né, aqueles que morreram durante lá a destruição do Muro das Lamentações, são meio que presos, né, seus corpos petrificados lá, pelos deuses do Olimpo, né, como uma forma de punição. Tanto é que tem uma cena lá que eles falam através do cosmo, mas eles estão lá como estátuas, né, vou usar esse termo. Outro fato curioso é que devido à maldição do Hades, o corpo do Seiya estava rejeitando a armadura de Pégaso. E muito depois, quando ele consegue entender a situação e meio que dá uma acalmada, que ele consegue tocar na sua armadura novamente.
Disseram também que o Seiya devia usar a armadura divina de Pégaso, mas como a saga ainda não estava concluída no anime, meio que seria um spoiler, talvez, então eles acabaram não colocando no filme. Então, tipo, depois disso eles tiveram que procurar uma forma de explicar melhor isso. Acho que é por isso que deram esse rebutada pra o Next Dimension, que é pra poder explicar vários furinhos nessa história. Infelizmente, uma das lutas que seria bem interessante ter no filme que não teve foi do Shiryu e o Yoga versus o Odisseu. Eles tinham até o projeto dessa luta todo desenhado, mas não conseguiram colocar no filme. Eu acho que, como seria uma trilogia, eu acredito que essa luta ia entrar aí nos próximos filmes, mas como não aconteceu, ficou meio que de fora. E, tipo assim, dá tanto pra perceber que teria mais coisa pra acontecer nesse filme, porque o final é muito esquisito, né? No final do filme lá, o Seiya com o Apollo, e ele dando um golpe no Apollo pra proteger a Saori, e, tipo assim, do nada, fica um clarão. E eles dois se falando como se nunca tivessem se conhecido na vida. Tipo, ficou um final muito... O que aconteceu aqui? Então, tipo, fica bem claro que realmente teriam outros filmes. E aí, desistiram no caminho, enfim. É notório. Inclusive, confirmadíssimo pelo próprio diretor, é que seria apenas... Aquelas cenas que a gente viu no final do filme e tudo mais, seria só um terço do que devia ser a saga do céu. Mas assim, a ideia que se cogita é que o Seiya e a Saori no final do filme perderam tipo a memória e viraram pessoas comuns. Se ela era Athena, não se lembrava mais, se ele foi um cavaleiro também não se lembrava mais. E aquela entrada toda do Seiya com a armadura e tal, era só pra dar um gancho pra um próximo filme que nunca vai acontecer, infelizmente. Bom, o filme ele dura mais ou menos uns 80 minutos, a ideia é que ele tivesse 120 minutos, né, 2 horas de filme cravado. Mas eles não tiveram tempo hábil pra isso. E a gente, cá pra nós, já estamos acostumados a escutar que a Toei faz muito isso. Pressiona os produtores pra lançarem logo uma coisa e não dá tempo e você lança do jeito que tá. Infelizmente, isso é uma coisa que acontece muito. Eu não sei se vocês lembram, mas aqui no Brasil, Edu Falaschi foi quem cantou a música de encerramento do filme. Ele também cantou lá a Saga do Santuário no Brasil. E vou falar um pouquinho da história do filme pra vocês, só pra gente concluir. Uma casa de campo, o Seiya tá lá na cadeira de rodas e a única pessoa que está perto dele é Athena, né, a Saori. E de repente no céu, 3 figuras misteriosas surgem. São os anjos celestes, Ícaro, Odisseu e Teseu. E eles acabam atacando covardemente o Seiya. Mas ele é superficialmente atingido. O que eles não esperavam é que Athena estava lá por perto, né, e acaba protegendo o Seiya. E aí a Athena questiona quem que mandou fazer uma coisa dessa, uma barbaridade dessa com um rapaz que tá lá sem poder se defender. Então eles contam que foi sua própria irmã Artemis. E eis que uma grande lua cheia aparece e a deusa Artemis aparece pessoalmente para Athena. E aí tem todo aquele rolê dela condenar os deuses, aliás, condenar os cavaleiros de bronze por terem atacado os deuses e matado alguns deles, e que ela quer puni-los. Mas aí elas acabam fazendo um acordo e Artemis pede que Athena entregue a terra para ela. E assim sendo, a Saori acaba se sacrificando para proteger os seus cavaleiros. Porém, Artemis deixa avisado que a próxima vez que os cavaleiros se rebelarem contra os deuses, ela iria os destruir. Voltando para o Seiya, ele tem um flashback da sua batalha contra o Hades e lembra que a espada do Imperador do Submundo atravessou o seu peito. E aí ele lembra que foi uma dor muito intensa e ele acaba saindo desse estado catatônico que ele se encontrava. E de cara ele já sente que tem algo de errado com Athena. Enquanto isso, os Cavaleiros de Ouro estão lá sendo castigados. E uma entidade lá acaba conversando com eles e dizendo que seus corpos já não existem mais, eles só são alma, que estão aprisionados lá naquele lugar esquisito. É como se estivesse castigando eles pelos crimes cometidos contra os deuses e tudo mais. Enquanto isso, a gente sabe que os cavaleiros não vão ficar de braços cruzados, então o Seiya vai até o santuário. Só que quando ele chega lá, tá tudo muito diferente do que ele se lembra. E ele acaba encontrando lá com a China, vou chamar de China, gente, me acostumei agora a você falar assim. Ela acaba contando pra ele, né, a história lá da Saori e da Artemis, e que deixa o Seiya, como sempre, muito irritado. Mas é a verdade, né, que agora o posto de deusa da terra é da Artemis. O It de Hydra e o Jabu acabam atacando o Seiya. E ele fica se questionando, afinal de contas, vocês não têm mais lealdade, né, a Athena e tudo mais. E aí eles contam que ela já não é mais quem manda neles. Só que o Seiya, ele não consegue se defender porque ele está sem a sua armadura. A armadura não está aceitando o seu corpo. E aí o Seiya acaba sendo derrotado momentaneamente. E quando toda a vida que o Seiya tenta ali tocar na urna da sua armadura, ele sente uma forte dor no peito. É devido à maldição lá do Hades.
A Saori, como já, né, a gente já tá acostumado em fazer merda. Desculpa, gente, a intenção dela é boa. Mas aí o que ela faz? Ela vai lá fazer um sacrifício de sangue, né? Já não bastasse ter renunciado o governo da Terra, ela vai lá e acaba se cortando lá para poder se sacrificar, para ver se acalma esses deuses. O Teseu acaba encontrando o Shun no caminho e eles dois vão lutar. Ele acaba meio que explicando pro Shun o que tá acontecendo, né? Que Artemis agora que manda indo na porra toda. E aí quando o Teseu vai finalmente eliminar o Shun, obviamente quem aparece é o Ikki. Mas aí você sabe que o Ikki é todo foda-se, ele não quer saber se a Athena tá governando ou não, ele quer saber se ele tá metendo a porrada nos outros. Mas aí o Teseu acaba vencendo ali o Shun e o Ikki. Mas aí eles unem forças e usam a Tempestade Nebulosa junto com a Ave Fênix para derrotar o Teseu. Você acaba sentindo ali o Yoga e o Shiryu, que estão juntos, caídos, né, praticamente vencidos pelo Odisseu. Ao ver tal cena, o Seiya acaba disparando seu meteoro de Pégaso. E aí, né, infelizmente ele mesmo assim não consegue vencer, porque o Odisseu meio que repele de volta o poder do Seiya e destrói a sua armadura. O Yoga acaba recobrando os sentidos para ajudar o Seiya na batalha. Ali o Yoga lança o seu pó de diamante, só que aí o Shiryu também acorda e lança a cólera do dragão. Mas aí o Odisseu ele é muito forte, gente, então ele repele também e acaba tombando os dois no chão novamente. Mas a gente sabe que no final o resultado foi que eles conseguiram vencer o Odisseu depois de muito apanhar, como sempre. O Seiya finalmente vai se encontrar com o Toma de Ícaro. Só que aí o Seiya ele não tá na sua melhor fase, então a luta ela termina bem precocemente. Só que aí a Marin aparece para salvar o Seiya. E olha só, o Ícaro é o quê? Irmão da Marin, eles têm o mesmo sininho, é o que dá a entender no filme. Só que o Ícaro tá tipo, foda-se se eu sou teu irmão, não me interessa. Que aí ele já não é mais humano, né, ele largou tudo pra ser um cavaleiro celestial de Artemis. Só que aí o Ícaro fica com aquela pulga atrás da orelha se perguntando como é que caralho a gente tá perdendo pra cavaleiros de bronze. O que eles têm que a gente não tem? A Artemis vai com aquele diálogozinho dela, né, mas você é o único humano que luta aí por mim. Foi escolhido, é o cara. E aí o Ícaro vai por tá certo, pois eu vou matar o Seiya agora. E aí eles vão lutar mais uma vez. E aí temos durante aí essa luta deles, né, que tá bem puxada pro Seiya. Ele acertou alguns golpes no Ícaro e tal, mas o Ícaro tá muito que bem. E aí a Saori, ela pede o báculo dela pra Artemis e dá uma furada lá no Seiya. Só que na verdade a gente pensa, ai meu Deus, ela matou o Seiya, ela é louca. Não, ela está tirando a maldição do Hades que estava no Seiya. Que aí era isso que tava impedindo ele de usar a armadura pra lutar e tudo mais. Agora ele vai lutar de igual pra igual com o Ícaro. E no meio da confusão toda, né, o Seiya fica mais forte que o Ícaro e consegue derrotá-lo. Só que Artemis está prestes a lançar uma flecha na Saori. Só que aí o Ícaro, como último ato heróico, fica na frente da flecha pra proteger a Athena. Ele acaba reconhecendo que a Marinha é realmente a sua irmã. E aí do nada o céu fica vermelho, aparece o Apolo. Que a gente fica, nossa, é o momento, caralho, é o deus dos deuses lá, poderosão. Eu sei que o deus dos deuses é os Zeus, mas vocês entenderam. E é claro que o Seiya não faz nem cócegas nele, né, de cara. E aí, gente, a gente tem aquele momento poético do filme, velho, que eles ficam sem roupa, com luzes, e dá a entender que o Seiya vai atacar o Apolo mais uma vez, e corta pra cena que eles dois estão se cumprimentando sem nem saber quem são, no caso o Seiya e a Saori. E aí fica aberta zilhares de interpretações. Mas aí, gente, nos pós-créditos aparece o Seiya vestindo lá uma armadura diferenciada, atacando o Apolo. E aí parece que o golpe pega aí de raspão no deus. E é basicamente isso, a história do filme. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa seu like, se inscreve. E vou trazer mais conteúdos de Cavaleiros do Zodíaco, né? Ainda não falei sobre o live action, como falei pra vocês, eu ainda não assisti. Mas vou criar coragem pra fazer isso. E a gente se vê no próximo vídeo.